Sejam bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Virulenta é o novo single do grupo de Coimbra, Diabo a 7, e o tema de avanço do seu quarto disco. A música surgiu durante o primeiro confinamento e retrata de forma divertida as alterações ao cotidiano e o turbilhão de emoções que se foi vivendo a partir de casa. O tema Virulenta surge em abril de 2020. Na altura chegou a ter um pequeno lançamento nas redes sociais. Foi um tema que foi composto naquela fase ainda de alguma surpresa de tudo isto que depois veio a fazer parte do nosso dia-a-dia, com a pandemia e com o confinamento. O videoclipe foi pensado e foi feito pela Luísa Correia, que também é guitarrista do grupo, portanto ela, que é também uma apaixonada da fotografia e do cinema, que de alguma forma também tentou transmitir essa ideia de que durante este período de pandemia e confinamento estivemos todos muito fechados, cada um consigo mesmo, não é? Procurando ainda assim trabalhar e procurando ainda assim fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que no caso dos Diabo a 7 é a nossa música. Virulenta, virulão, estou a ficar com comichão. Virulenta, virulinha, viro 30 por uma linha. Virulenta, virulão, pesa como um carapau. Danço tango no armário, vejo as contas ao contrário. Virulenta, virulau, virulenta, virulau, virulenta, virulau, virulenta, virulau. Este novo disco está a ser preparado então com o produtor Kineteles, que além de ser uma excelente pessoa e um grande amigo, é também um grande músico e um grande produtor. Portanto, ele tem conseguido entender o som dos Diabo a 7. Ao longo deste ano vamos fazendo lançamentos de temas isoladamente, para depois lá mais para o final do ano tentarmos aí sim fazer a edição física do álbum, do novo álbum dos Diabo a 7. Virulento, virulão, coço o olho com arpão. Virulento, virulenho, vou ler tudo o que aqui tenho. Virulento, virulado, mas só daqui a bocado. Corto as barbas à chapada, como sardinha enlatada. Virulento, virulado, virulento, virulado, virulento, virulado, virulento, virulado. Em relação ao impacto que toda esta situação teve no nosso trabalho enquanto músicos, na nossa vida enquanto membros integrantes do projeto Diabo a 7, de facto mudou tudo, não é? Desde logo a impossibilidade de nos apresentarmos ao vivo, com o público. Aconteceram pelo menos 2 concertos, 2 apresentações do Diabo a 7, mas em eventos online, que, claro, têm o seu interesse e terão o seu lugar, até mesmo provavelmente no futuro, porque abrem a possibilidade de até de chegar a outros públicos, não é? Pessoas que à partida poderiam não estar presentes em determinados concertos. Tudo isto que nós vivemos também ao longo deste último ano veio demonstrar a importância, que claro que nós já a sabíamos antes, mas veio mais uma vez demonstrar a grande importância que as diferentes formas e as diferentes manifestações culturais têm para nós enquanto seres humanos. Por isso é importante que as pessoas reflitam e que compreendam que quando têm oportunidade para apoiar um trabalhador da cultura, que o possam fazer, indo aos espetáculos,
comprando os seus discos, comprando as suas músicas e utilizando todos os meios possíveis para retribuir a criação cultural que, no fundo, é tão importante para nós. Virulada, vou fazer uma cilada. Virulenta, virulau, para matar o bicho mau. Virulenta, virulete, Overdose de internet. quando isto acabar, ninguém nos vai agarrar. Ninguém nos vai agarrar, ninguém nos vai agarrar, ninguém nos vai agarrar, ninguém nos vai agarrar. Abrimos o mais recente livro infantil de António Vilhena, com o título Onde está o meu abraço? Trata-se de um livro dedicado às crianças, mas também para os adultos. Uma história sobre a saudade do que mais nos faz falta atualmente, o calor e os abraços. Eu gosto de publicar livros infantis, infanto-juvenis, porque as histórias são essencialmente histórias de adultos para que as crianças os ouçam ou leiam, mas principalmente para que os adultos as leiam e possam também sonhar através desses livros e ensaiar a sua imagética que muitos adultos acham que já perderam. A pandemia é um acontecimento tão global, que ninguém pode dizer que é um assunto que não lhe interessa. E nesta altura, os afetos, a expressão dos afetos, através dos abraços, através dos gestos, do toque, estiveram ausentes durante um período longo, em que tivemos que desaprender praticamente tudo aquilo que ao longo da vida nos ensinaram, que é estar perto, estar próximo, e os abraços são a expressão máxima dessa afetividade. Tal como as crianças, quando são recebidas ao final do dia pelos pais, quando as vão buscar aos infantários, às escolas, normalmente eu fazia isso com os meus filhos, perguntava-lhes: então, onde está o meu abraço? Quando era possível dar abraços. Agora esta pergunta, ainda muito mais pertinente e ainda muito mais, enfim, necessária no tempo em que nós vivemos, faz mais sentido. Onde está o meu abraço? Onde estão os nossos abraços, no plural? Eu sou psicólogo e, por formação, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, são a matéria-prima da minha atividade. Nós vivemos um tempo de redescobertas e de reinvenções. E este livro não é um manual de sobrevivência, mas ajuda-nos a sobreviver. É um livro que lentamente vai desocultando as metáforas do amor, da paixão, do desejo, do bem-estar. A Márcia Santos, que foi a ilustradora deste livro, interpretou muito bem o texto e a ilustração dela completa naturalmente o livro. O conteúdo, a história, a narrativa, a presença do movimento das imagens e também a forma como ela explorou as metáforas da narrativa
vêm dar uma dignidade complementar, digamos assim, ao livro. O António, a certa altura, usa a frase "o abraço é poesia em silêncio". Acredita que vamos saber recuperar esta poesia? Aquilo que é a essência do ser humano é naturalmente a irracionalidade do contacto. Nós, naturalmente, sem pensarmos que o vamos fazer, já estamos a fazê-lo. E isso não vai ser um problema. Nós não desaprendemos, nós apenas cumprimos a lei, tornamos os nossos comportamentos racionais. Não os congelamos também, como muitos dizem. Nós colocamos em espera, a 2 metros de distância. Conhecemos a revista Osso. Não tem linha editorial, não tem livro de estilo, não tem público-alvo, nem é temático. É o simples prazer de publicar. Esta revista resultou do desafio de Carlos Júlio a um grupo de amigos e, para já, podemos acompanhar online, mas em breve estará disponível a edição em papel. Então, esta ideia surgiu quando verifiquei que tenho uma série de amigos que publicam nas redes sociais coisas de que eu gosto, mas que se perdem naquele papiro que se vai descendo com as novas publicações. E lembrei-me de contactar então alguns destes amigos e propor-lhes que, em vez de escreverem para dentro do papiro, que nunca mais ninguém vai encontrar, escrevermos para uma revista. E foi assim que surgiu a ideia. A revista chama-se Osso e foi um projeto editorial do Carlos Júlio, que associou um designer de web chamado Luís Lucas Pereira, e depois a partir daí ele seduziu algumas pessoas para colaborar e eu fui um dos que alinhei na sedução. Nós, quando decidimos publicar esta revista, impusemos um ritmo forte para que conseguíssemos editar todas as semanas um número. Um número que é publicado num site que foi desenhado pelo Luís Lucas Pereira. Mas verificámos agora, ao fim destes 4 números, que é a altura de passar a ser uma revista quinzenal, que permitirá, enfim, respirar e ter mais tempo para escrever, mas ao mesmo tempo também ter mais tempo, dar mais tempo aos leitores para poderem ler os artigos que saem. De certa forma, a linha editorial é não ter linha editorial, porque o conjunto das intervenções é bastante livre, mas a escolha desta associação de pessoas é uma escolha que, do ponto de vista do editor, deve resultar de cobrir alguns temas que lhe são queridos a ele próprio, sobre os quais ele gostaria de escrever, por exemplo. Tencionamos publicar agora, em meados de maio, os 4 números que saíram na versão digital, vão ser impressos todos e estarão disponíveis numa festa de lançamento que vamos organizar. O site onde estão os números que têm sido editados
chama-se revistaosso.pt. A versão em papel será distribuída unicamente para assinantes. Não temos nenhuma estrutura nesta revista, portanto teremos que arranjar forma de saber a tiragem para que não haja sobras, e então decidimos que vai haver um período em que vamos fazer uma campanha de assinantes e esses assinantes têm que assinar blocos de 12 números. Faz-se através do mail onde indica o nome e a sua morada para receberem os exemplares, e fazem uma doação numa quantia que será apenas para cobrir o custo da impressão e os portos de correio. Recordamos a rubrica Sítios com Luís Pedro Madeira, num dos palcos mais charmosos da cidade. Músico, professor, compositor e artista multifacetado, integrou vários projetos e faz parte de outros tantos, entre eles a Pensão Flor. Partilhou connosco algumas histórias guardadas nas tábuas deste palco, para si, o palco da cidade de Coimbra. Gosto muito da minha cidade e vivia em vários pontos, em momentos específicos da minha vida. Esta coisa de escolher só um sítio, tens de deixar uma série de sítios de fora. E eu demorei a decidir-me por um sítio e achei este porque é um sítio de confluência de uma série de coisas. O palco do Teatro Académico de Gil Vicente, se por um lado é um sítio onde confluem muitas coisas da minha vida, por outro lado é um sítio de onde partiram uma série de coisas da minha vida também, coisas importantes para mim. O meu pai trabalhava na Administração Regional de Saúde e todos os natais faziam umas festas de Natal. E eu na altura cantava muito bem, tinha um timbre muito bonito, depois fiquei com a voz assim meio nasalada e foi uma pena. Mas nessas festas cantei uma série de vezes, era afinado, como ainda hoje felizmente sou, e cantava, e eu lembro-me de ter cantado aqui. Mas a primeira vez que eu entrei nesta sala era para fazer uma coisa que eu soube há muito pouco tempo, que o Gil Vicente retomou, e fico muito feliz com isso, que eram as sessões de cinema aos sábados de manhã para a infância. Fiquei muito contente de saber que ainda se fazem. Eu vim aqui ver um clássico da Disney, se não foi o Bambi, foi uma coisa assim no género. A primeira vez no palco, penso que terá sido uma das tais festas dos serviços médico-sociais. E depois voltei aqui e volto aqui muitas vezes. Tenho aqui neste sítio momentos de felicidade rara, daqueles dias em que as coisas correram mesmo bem, em que este lado de quem está aqui em cima das tábuas e o lado de quem está ali sentado naquelas cadeiras se conjugou de uma maneira assim absolutamente especial. Felizmente tenho corrido outros palcos, muitos outros palcos, mas este será sempre para mim o primeiro palco, o palco da cidade de Coimbra. Algumas pessoas de longe, quando falam do Gil Vicente, a primeira coisa que falam é do palco ser inclinado. Este é um palco à italiana, mas tem uma inclinação que eu conheço em poucos palcos em Portugal serem tão inclinados como este. Ou se calhar é a sensação da sala, não faço ideia. Torna o lugar também especial. Parece que tudo o que fazemos aqui deságua para a plateia. Mas depois tem este lado de uma sala grande de estar. Não sei se é madeira nas paredes, se são estas cadeiras que já são relativamente antigas. Depois há uma outra dimensão também, que eu ainda não falei, que é a dimensão humana desta sala. E que são também muito desta casa, ou seja, quando eu venho aqui também sei que vou encontrar gente com quem me relaciono há muitos anos, que já são amigos, que já não é aquela coisa formal de chegar a uma casa e nos apresentarmos. Aqui toda a gente sabe que eu sou o Luís Pedro, sabem o que é que eu venho aqui fazer, consoante os dias. E depois é uma sala com história, não é? Estas tábuas têm muita história. Por um lado, o palco onde eu vi uma série de concertos, muitas das coisas que me abriram os olhos para o mundo das artes de palco, das artes cênicas, da música, do Érico Domingos, que foi um concerto da Rádio Universidade, onde estavam os meus teclados e o pianista às tantas resolveu tocar com os pés. Também é um sítio de onde
confluiu muito do meu trabalho. Era aqui que eram estreados alguns dos espetáculos e, portanto, alguns dos momentos muito especiais para mim de criação e de trabalho com a cultura tradicional, com os meus camaradas do GFAC, era feito aqui. E, portanto, esta coisa de virmos ao palco do Gil Vicente, mostrar o trabalho de meses, era uma coisa muitíssimo importante. Recordo-me, sobretudo, do primeiro grande concerto de Belchês Hotel que é feito aqui, é feito a convite da Rádio Universidade, que também é logo ali ao lado, e com quem também tenho uma ligação com este palco depois. Esse é o concerto que provavelmente lança essa banda que foi obviamente importante para mim, na minha carreira, na minha vida e na minha maturação artística. Depois, ainda há uma outra coisa que é muito importante para mim aqui, que é do meu lado professor. É neste palco que eu venho todos os anos, todos os natais, mostrar o trabalho que faço com os meus alunos. E, por outro lado, ensinar-lhes o valor de estar num palco. É um lado cruel, mas é um lado também muito desafiante e muito mágico, essa coisa do momento único, não é? Do momento que não se repete. Diz lá como é que vais dizer o poema que eu preciso saber. A mulher não é só clara. A mulher ouça, a mulher casa. A mulher também mulher casa. Pronto, para mim era isso que eu tinha. Era mesmo isso que eu tinha em mente. As poucas vezes que eu estive verdadeiramente nervoso antes de entrar em palco, curiosamente também foram aqui. Eu não sou de ter grandes nervos antes de entrar em palco, mas foram aqui e foram precisamente porque tinha que subir ao palco com coisas que não estavam bem preparadas e com o respeito que te é devido. Estejam aqui as 700 pessoas, estejam aqui 4 pessoas a assistir àquilo que tu estás a fazer. Para mim há qualquer coisa nestas tábuas, neste sítio, debaixo das luzes, à frente da plateia, que torna tudo muito especial e eu sou um apaixonado pela parte do estar a fazer alguma coisa ao vivo. E este é o sítio especial para mim porque provavelmente é o sítio primeiro dessas coisas todas que me aconteceram. Chegámos ao fim de mais uma edição da ESEC TV. Agradecemos a vossa companhia e contamos consigo já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV.